tema da mensagem que nós temos falado é sequestraram o seu cérebro, né? E aí é complicado. O que é esse sequestro aí, né? Esse sequestro é complicado, porque é como algo tirando o nosso cérebro, tirando a nossa emoção, tirando a nossa razão, tirando o nosso poder de decisão, ok? Para quem tem acompanhado, nós já estudamos tudo isso daqui, e agora nós começamos ontem falando sobre passado, presente e futuro, e aí eu quero chegar à nossa palavra de hoje, só reforçando sobre ontem, né? E isso é interessante porque nós precisamos entender que se Deus nos deu uma fé, essa fé tem que ser uma fé inteligente. Você tem que entender como que é o processo da coisa, como é que Deus faz a coisa. E aí, quando nós analisamos os eventos da nossa vida, eles trazem significados. Ontem eu explicava, por exemplo, quem assiste televisão e quem não assiste televisão. Quem assiste televisão está enfrentando a quarentena com uma cabeça. Quem não assiste televisão está enfrentando com outro tipo de cabeça. Ou seja, tudo que você vê, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos dizer que todo dia você escuta, morreu um, morreu dois, morreu três, morreu um, morreu dois, morreu três. Se você calcular, vamos dizer que demore 40 dias, você vendo 10 mortes por dia, são 400 mortes que você viu. É muita coisa para o seu cérebro, é muita coisa para a sua cabeça, muita morte. Então, uma pessoa que não assistiu televisão, na quarentena, por exemplo, são 400 mortes a menos na cabeça dele. É lógico que nós estamos com 667 mortes, né? Mas eu só estou fazendo uma comparação. Se você todo dia escuta desemprego, morte, doença, morreu um, não sei o quê, o hospital está cheio, não tem covas para as pessoas serem enterradas, não tem a vacina, não tem o remédio. Isso vai registrar algo na sua cabeça. E quando você for emitir um valor, um significado para as coisas, aquilo que você recebeu é o que vai dar o significado, entendeu? Então, os eventos do passado não existem em nenhum outro lugar, a não ser em nossas memórias, que dão origem aos sentimentos e pensamentos que temos sobre eles. Então, volto a dizer, por exemplo, uma pessoa que assiste essa escola de discípulos aqui, se você está assistindo todo dia, você está aqui comigo todo dia, você tem um tipo de entendimento. Quem assiste um dia, não assiste dois, assiste um, mas não assiste quatro, essa pessoa tem um outro tipo de conceito, de entendimento. Por isso que quanto mais coisas ruins você armazena na sua cabeça, mais atrapalha. Então vamos lá. Número 1 hoje. Identificação das feridas emocionais. Como que eu posso identificar? Eu citei aqui um exemplo, televisão. Eu citei aqui ontem outro exemplo, brigas dentro de casa. Eu citei no anteontem, eu falava, por exemplo, sobre essa questão de xingos, apelidos, palavras pesadas que a pessoa profere contra você. Isso tudo vai criando um valor na sua cabeça. Então, primeira coisa, número 1, escreve aí, identificação das feridas. Quem está comigo aí, escreve aí, Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7, ok? Vamos lá. Diz assim, eu vou pegar só o começo do versículo. Porque, como imaginou na sua alma, assim é.
Outras traduções dizem, como imaginou no seu coração, no seu interior, assim é. Quando você fica imaginando coisas, você começa a produzir valores, significados para aquelas coisas. Então, é importante você identificar a raiz, onde é que causou essa ferida, essa dor. E aí, coloquei aqui o seguinte, deixa eu ver se a gente pega aqui um pedacinho, para a gente colocar aqui. Primeira coisa, ó. O primeiro passo para a cura das suas feridas emocionais está no desenvolvimento do processo de identificação. Na prática, o que você tem a fazer é tomar consciência dos acontecimentos que originaram as suas feridas emocionais e perceber com profundidade a dor, o incômodo. Existem 2 bons momentos para olhar as suas feridas. Você tem feridas emocionais, você não sabe. Ok, nós vamos descobrir isso hoje. Outra coisa é, existem 2 momentos para você pesquisar isso, analisar isso. Primeiro, durante a sua própria reflexão, tempo de introspecção, como fosse uma meditação. Você parar, fazer uma reflexão, por que isso dói? Por que o que fulano falou me ofende? Por que isso? Por que aquilo? Você vai buscando, fazendo uma introspectiva. Diretamente no momento em que estão acontecendo essas coisas, onde elas são acionadas. Então, o momento em que isso acendeu, o momento em que isso, bum, peraí, por que isso acendeu? Eu não sei se você já falou com alguém, deixa eu colocar essa parte aqui para a gente analisar. No tempo da introspecção, tudo que vai fazer é procurar as memórias de momentos em que acionou ou desencadeou a dor emocional. Por pensar em coisas que têm uma enorme reação emocional em você. Por exemplo, em que momento você reagiu com fúria ou irritabilidade sem medida e se arrependeu depois? Então, primeiro exercício, muita calma nessa hora. Primeiro exercício, parou, você vai fazer uma reflexão. Uma introspectiva. E você vai perguntar ao seu cérebro, na hora que isso aconteceu, na hora da raiva, na hora da fúria, o que eu fiz na hora? O que houve? O que aconteceu ali? Por que eu fiz e depois me arrependi? Esse é o primeiro momento. Depois, assim, quando se dedicar ao processo de identificação das suas feridas emocionais, para que este seja eficaz, é importante registrar as emoções que sentiu nesse momento e que tipo de comportamento surgiram. Uma vez que você comece a fazer isso, em qualquer uma das situações anteriores, trabalhar nas emoções acionadas pelas memórias dos acontecimentos passados, ou enquanto os gatilhos emocionais, lembra que eu falei dos gatilhos? A gente vai começar a estudar sobre isso. Estão sendo disparados, você inicia um processo de reação emocional, tomando consciência do mesmo. Você pode avançar para a segunda etapa. Então, a primeira etapa é, uma vez que eu visitei isso, percebi o que aconteceu, que tipo de dor aconteceu naquele momento, eu estou preparado para ir para o segundo momento. Então, primeiro momento, vou fazer uma reflexão, vou parar, vou analisar e vou começar a pensar em que momento acontece isso, por que acontece isso. Depois, dentro disso,
você vai anotar os sentimentos que você sente e os comportamentos que você sente. Então, exemplo, alguém te xingou, você xinga também. Alguém pisou no teu pé, você dá um murro na pessoa. Alguém falou mal de você, você quebrou a mesa. Qual foi o comportamento que aconteceu quando você ficou irado, chateado, muito magoado? Você vai anotar isso. Então, quando você aprender a identificar os fatos geradores de dor emocional, você dará o passo fundamental para começar a cura das feridas. Então, como que eu curo? Como que eu começo a perceber que eu estou entrando num processo de cura? Quando eu percebo o que traz a dor. É como se eu identificasse a causa, ok? Por isso que está dizendo aqui, ó, como imagina na sua alma, e quem estiver acompanhando, escreve aí, ó, nos comentários, Provérbios 23, 7. Como imagina na sua alma, assim será com você. Então o que você vai fazer? Peraí. Onde tudo começou? Você vai perceber que às vezes seu marido não é o culpado. Às vezes a sua esposa não é a culpada. Você vai começar a perceber que às vezes o seu patrão, o seu trabalho não é o culpado. Outra coisa, você vai começar a descobrir que esse tipo de comportamento que você tem não é por aquilo que você acha que é. Às vezes o motivo é uma coisa bem mais antiga, bem lá atrás, ok? Deixa eu explicar mais uma coisinha aqui para a gente fechar essa parte aqui que eu acho interessante. Eu queria fazer com você um checklist, ok? Eu vou falar algumas coisas e você vai escrever nos comentários o que você acha que é, ok? Então eu vou falar aqui umas, ó, deixa eu ver aqui, 13, 18, eu acho que vamos ter aqui mais ou menos, deixa eu ver aqui, 19 coisas, 19, ok? Eu coloquei aqui, ó, checklist dos fatores que causam feridas emocionais. 19 coisas que eu vou falar aqui que podem, não quer dizer que foi isso, mas que podem ter causado a sua ferida emocional e que sequestrou o teu cérebro. Esse sequestro do cérebro quer dizer o seguinte: quando você pensa, você não pensa por você. Quando você não faz por você. Você já falou aquela coisa tipo assim: eu não me responsabilizo, hein? Não mexe comigo porque eu não me responsabilizo por mim mesmo. Isso é um sequestro do seu cérebro. Então vamos lá. Primeira pergunta. Número 1. Primeira pergunta que eu vou fazer para descobrir onde começou essa dor. Sua mãe teve uma gravidez de risco com você? Aí você vai escrever isso daí. Gravidez de risco. Ok? Gravidez de risco. Ah, eu não sei, não lembro. Minha mãe morreu. Eu não tenho como perguntar. Tá, você é mãe? Você quando ficou grávida, teve uma gravidez de risco? Ok? Coloca aí, gravidez. Se aconteceu, você coloca gravidez de risco. Ok? Por exemplo, o meu parto, eu não sei se minha mãe está assistindo aí, mas o meu parto foi de fórceps. O que significa isso? Demorou demais para eu sair, e eles pegaram tipo como um ferro, né? E puxa a criança, e aí eu saí. Mais 20 minutos eu morria, ok? Então tudo tem um porquê do que a mãe sofreu, o pós-parto, né? É um trauma que acontece com a mãe pós-parto. É interessante, né? Tava tudo bem, mas depois do parto vem um trauma, entendeu? Então depende do trauma que a pessoa sofre, afeta muito ou afeta pouco, ok? Número 2, nascimento complicado. Então no meu caso aqui, eu colocaria parto de fórceps, ou seja, mais 20 minutos eu morria, ok? Número 3, você passou pela incubadora? E aí? Deixa eu ver se alguém está colocando alguma coisa lá.
Vou ver se eu consigo colocar aqui, não sei se vai dar certo. Vamos ver lá. Então a terceira pergunta é se você passou por uma incubadora. E aí, a quarta pergunta é se os seus pais passaram por separação, processo de separação, divórcio. Coloca aí. Ou você agora, como esposa, como marido, se separou, ou quando você nasceu, seu pai e sua mãe se separaram. Escreve aí. Ok? Separação. Vamos ver se a gente descobre uma causa. Eu estou te falando coisas aqui, porque às vezes a gente só pregando, só lendo Bíblia, você não entende por que seu marido é assim, por que sua esposa é assim, por que seu filho é assim, aí fica criando problema. Sendo que a coisa mais simples do mundo é resolver. Nós não estamos aqui só para dizer o que é que está errado. Nós queremos aqui resolver o que está errado, ok? Então é muito importante você parar neste momento e fazer uma reflexão. Espera aí, quando eu fui nascer, a gravidez foi uma gravidez de risco, ok? Segundo, o meu parto lá, quando o parto foi complicado, né? Como é que foi isso aí? A gravidez foi normal, mas e o parto ali na hora, nós de sair, o que aconteceu? Então deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho você aqui. Ok? Então nós estamos vendo aí e observando que, vamos lá, vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. Peguei você, ó. A Sofia colocou separação. Ok? Isso pode ter trazido dor, separação. A Cristiane também, Cristiane Aparecida, separação. A paz, Cristiane, a paz. A Sofia escreveu aí que eu estou pregando aqui, ó, Provérbios 23:7. Obrigado. Ok? Eu não sei se tem mais alguém que escreveu. Conforme você for escrevendo, às vezes demora um pouquinho para chegar aqui para mim, tá bom? Mas eu estou observando aqui, ó, no Facebook, que realmente acontece isso. A separação dos pais complica a vida da criança às vezes, né? Então vamos pegar aqui. O que mais? Mais uma pergunta. Seu relacionamento com seu pai foi conturbado? Ou simplesmente não teve relacionamento com ele? Então vamos lá. O seu relacionamento com seu pai foi conturbado? Então você coloca aí, problemas com meu pai, né? Então não interessa se ele te abandonou, se ele bateu na sua mãe, se ele te rejeitou, né? Se ele, sei lá, quis fazer até um aborto, ok? Problema do seu pai, figura do pai. Problema com a figura do pai. Vamos lá. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Você foi vítima de maus tratos e abuso verbal? Então, por exemplo, você é isso, você é aquilo, né? Ou então, tapa na cara, pá na sua cara, pegar seu cabelo, esfregar sua cara na parede, né? Então, aqui, mais duas perguntas. Se você teve problema com seu pai, ou não conheceu o seu pai, ou brigou com seu pai, ou seu pai foi embora, ou seu pai bateu na sua mãe, sei lá o quê. Ou a sexta pergunta, se você foi vítima de maus tratos, ok? Você apanhou muito, bateram na sua cara, cuspiram em você, xingaram você, jogaram você da cama, essas coisas. Então, duas perguntas agora. Você vai escrever ou maus tratos ou problemas com o pai, ok? Deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos lá, ó. Cristiane colocou aí, problemas com meu pai. Então você está vendo que, Cris, o que eu estou explicando aqui hoje é interessante. Ó, Sofia também, problemas com meu pai. O que eu estou explicando aqui? Que às vezes as pessoas, elas não conseguem entender você, ou você não consegue entender as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a sua história, não sabem que você sofreu. Tem gente que comeu o pão que o diabo amassou. Foi luta, foi complicação. Então, quando alguém sabe, por exemplo, se eu hoje fosse cuidar de você, e eu sei que você teve problema com seu pai,
que você teve problema de separação. Deixa eu ver se alguém tem problema de maltratos aqui. Não vi nenhum ainda. Ok? Mas se houve maus tratos, se houve humilhação, né? A pessoa xinga você com aqueles palavrões, não sei o quê. Então, quando alguém sabe da história e vê que você está tendo um comportamento um pouco meio complicado, ela entende melhor você. Entendeu agora? Porque que é importante identificar. E você começa também a entender as outras pessoas, ok? Então vamos lá, deixa eu pegar mais coisas aqui. Deixa eu ver. Vou voltar lá. Vou fazer mais duas perguntas. Você foi abusado ou molestado sexualmente? Seus amigos zombavam de alguma característica do seu aspecto físico? Então, ou seja, se você sofreu abuso sexual, ou se você foi molestado, né? Tem pessoas que a gente já atendeu, que a gente já conversou, pessoas que a própria família tentou alguma coisa, né? Pessoas que tentaram se aproximar, né? Minha esposa mesmo conta para mim que quando criança, parece que um tio, uma pessoa tentou se aproximar, tentou fazer alguma coisa e ela correu, ela saiu. Então isso assusta. Mesmo que não aconteceu nada, mas assusta. Né? A pessoa fica assim, que é isso? Uma pessoa que deveria me proteger está querendo, sei lá, me beijar, está querendo, sei lá, me ver no banheiro, ok? Isso traz um trauma para a vida da pessoa, ok? Então vamos lá. Mais duas perguntas. Alguma vez teve um incidente com um professor que o deixou magoado? Seu primeiro relacionamento amoroso foi complicado? Então aí, entenda bem. Tem gente que vai ter as 19 coisas. Não vai dar para ler aqui. Eu estou vendo o horário, não vai dar para ler tudo isso aqui. Eu vou ter que fazer amanhã. Lembrando que eu só estou entrando esse horário. Não estou entrando no outro horário, porque eu estou fazendo muitos cursos nesse mês de abril. Muita coisa, muito curso. Então eu só estou entrando esse horário. 8 horas e 12 minutos da noite, ok? Então, deixa eu ver aqui alguma coisa para você entender, ó. O que a gente começa a observar aqui? Deixa eu ver se vai... vou tentar aqui ver se atualiza aqui os comentários. O que eu quero que você entenda é o seguinte. O seu comportamento hoje é devido a alguma coisa mal resolvida ontem. Entendeu? Então, assim, através disso a gente começa a entender as pessoas, e começa a observar as pessoas, e começa a analisar